gostava de fazer muitas travessuras em sua casa. A camisa do papai, o sapato do papai. E sabe o que ele gostava mais? O que ele amava era pegar a panela da mamãe e colocar na cabeça para fazer muitas travessuras. Tá vendo? Esse aqui é um menino maluquinho que gosta de fazer travessuras, muitas bagunças e gosta muito de brincar. Porque ele é uma criança como vocês. Mas ele gosta muito de usar as panelas da mamãe na cabeça. Atenção, veja. A história do Pinóquio começa assim. Um velho senhor queria ter um filho. E esse filho ele não conseguia ter. Um belo dia, quando o boneco começou a se mexer, teve vida, ele colocou o nome dele de Pinóquio. O ratinho e o gato querendo dinheiro do Pinóquio. A raposa, foi? Aí ele mexia o nariz dele crescia, não era? E crescia. E o que é Emília, Pedrinho, Narizinho, a Cuca, Dona Benta, e aqui estão alguns deles. Ele tanto falar de minhas memórias, decidi fazer um livro com as suas memórias. E pequenas histórias, compostas de pequenas e algumas histórias que são originais, enquanto outras são combinações utilizando histórias e personagens, como o Mundo das Maravilhas, que são as princesas, Branca de Neve, Cinderela e Aladim. Eles participam do Sítio do Pica-Pau Amarelo para viver muitas aventuras com o Narizinho. Como é seu nome? Monteiro Lobato. Você nasceu em que dia de abril? 18 de abril é o dia do... Muito bem! Esse foi o nosso Monteiro Lobato. Aplausos para ele. Vai dizer pra você uma historinha bem legal. A historinha da Chapeuzinho Vermelho e o Lobo. Era uma vez uma menina muito bonita que gostava muito de doces e da sua vovozinha. Estava ela na floresta, quando de repente aparece lá de dentro, de onde estavam as árvores, um bichinho muito feroz. O que era? Um lobo. Vem aí. Um lobo vem pra perto da Chapeuzinho para ela comer, pois ela gosta muito. Aí o lobo faz assim, olha pra ela, aí fez assim, faz assim com a mãozinha, ó. Que delícia! Que olhos grandes você tem, vovó! Que dentes grandes você tem, vovó! Então, o lobo comeu nada. De repente, quem apareceu? O caçador. O caçador viu a Chapeuzinho correndo. Aí quando a gente toma banho, a gente não precisa fazer isso não, né? Se joga com a toalha, não é? Pronto, aí a Emília, ela foi a melhor amiga de Narizinho. De uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente, Emília, a boneca gente. Nos primeiros momentos de vida, era toda desengonçada, ficar em pé não podia, caía, não conseguia nada. Mas a partir do momento que aprendeu a andar, Emília tomou a vila e tagarelou a falar, tagarelou a falar. Ela é feita de pano, nasceu do ser humano, assim ó, e vida é uma maravilha.
O que são memórias? São as lembranças. Emília queria colocar no papel as suas memórias. Só que Emília, como era uma boneca de pano recém-criada, ela pensa em melhor, Emília, quem sabe? Dona Benta foi tia Anastácia. E ela foi feita com o quê? Emília foi feita com o quê? A turminha do primeiro ano vai apresentar um pouquinho para vocês sobre o grafismo indígena. Davi vai falar um pouquinho sobre o grafismo. Os indígenas produzem suas próprias tintas a partir de sementes de sementes e plantas das florestas. Luna falou que eles produzem as próprias tintas deles. As tintas da gente é industrializada, vindo da indústria, não é? São feitas com as plantas e as sementes. Eles usam açafrão. Quem já ouviu falar em açafrão? Açafrão é um temperinho que é extraído da floresta e é feita a tinta amarela. E coloral, quem já ouviu falar no coloral? O coloral também, eles usam o coloral, usam o carvão também para fazer as pinturas na pele, tá certo, gente? Obrigada! O grafismo indígena são todas as artes gráficas aplicadas à cultura dos povos da região, conhecida hoje como Brasil. O grafismo pode ser definido como artes de criar imagens ou padrões através de elementos gráficos. Os indígenas produzem suas próprias tintas a partir de sementes e plantas das florestas. Elementos natureza como ouro, como genipapo, coloral, açafrão e carvão. A turma do segundo ano hoje vai apresentar sobre as plantas medicinais, certo? A gente trouxe ali 3 cartazes onde apresenta algumas plantas que são utilizadas para momentos de cura, tá? Essas plantas são utilizadas para quando eles estão doentes e aí elas trazem benefício para determinadas doenças. Promove saúde, a pele, contra
conseguir acalmar e melhorar a qualidade do sono. Seu chá ajuda no mau hábito alívio cólicos menstruais e intestinais, resfriados e outros. A turma do segundo ano da tarde vai falar um pouco sobre a alimentação que os indígenas costumavam se alimentar, certo? Os indígenas denominam de roça, do plantio, da mandioca e de outros tubérculos como macaxeira, o cana e o cacará, a batata doce e entre outros. Principais alimentos tradicionais dos indígenas são frutas, verduras, legumes, carnes de animais, peixes e cereais. Elas vão apresentar agora um pouquinho dos alimentos que trouxeram para que vocês pudessem ter o conhecimento. Essa é a farinha de mandioca, a batata doce e a macaxeira. Abacaxi, banana, manga, feijão, pimenta, mel e amendoim. Iremos apresentar, falar um pouco sobre as artes indígenas. Bom dia, meu nome é Maria Valentina. Eu sou do terceiro ano e hoje eu vou falar sobre as artes indígenas. A arte indígena brasileira é a arte produzida pelos povos nativos do Brasil, antes e depois da colonização portuguesa que iniciou-se no século XVI. Pode-se dizer que elas se destacam na arte da cerâmica, do trançado e de enfeites do corpo. Dessa forma, a arte indígena brasileira guarda aspectos de cada tribo. Ela está expressa na pintura corporal dos índios, nas plumagens que eles usam sobre a cabeça. Os indígenas utilizaram-se da arte para expressar seus sentimentos, saberes tradicionais e forma de resistência, música, vestuário, utensílios, pintura corporal e dança, entre outros, são exemplos das suas artes. Seus princípios e objetivos da arte indígena é embelezar as pessoas da tribo e dos rituais. A arte indígena como pintura corporal. A arte plumária, que serve também para indicar grupos sociais. Maior parte são homens que desenvolvem a arte plumária. Considerado a grande diversidade de tribos indígenas no Brasil, pode-se dizer que conjunto elas se destacam na arte de cerâmica, do trançado e de enfeites do corpo. Dessa forma, a arte indígena brasileira guarda aspectos individuais de cada tribo. Ela está expressa na pintura corporal do índio, nas plumagens que eles usam na cabeça, nas cestárias, fitas de palhas, nas máscaras, danças e rituais. Os indígenas se utilizam da arte para expressar seus sentimentos, saberes tradicionais e forma de resistência. Música, vestuário, pintura corporal, dança e outros. Cada povo indígena está expressado. A cultura indígena possui importância fundamental na construção da
populares e na língua portuguesa falada no Brasil. Uma das principais características da arte indígena brasileira é a utilização de elementos naturais na criação das obras como madeira, argila, palha, sementes, penas e fibras vegetais. Vários povos indígenas já habitavam no Brasil na época antes da chegada dos europeus. Cerca de 3.500.000 pessoas habitavam no Brasil antes do descobrimento. Eles se dividiam em 4 grupos, mas os dois principais eram o Tupi e o Macongê. Nessas duas tribos tinha 2 representantes, Daniel, Munducuru e Catumirim. Naquela ocasião, o pessoal da tribo do Tupi expulsava para o interior as pessoas que não eram daquela tribo. Eu vou falar sobre alguns aspectos, são vários, e eu vou começar principalmente pelo que a gente comete muitos erros quando vai postar ou quando quer falar sobre esse dia 19 de abril. A gente acaba falando Dia do Índio, mas é errado, porque na verdade é Dia dos Indígenas, porque os indígenas já estavam aqui. Índios são as pessoas que acabam tendo alguma descendência ou algum parente, ou pode até participar de parte da tribo depois, mas que não estava antes, não era sua raiz. Então devemos falar Dia dos Indígenas. Passando disso, a gente pode ver que na nossa vida a gente tem várias coisas que refletem a cultura dos indígenas, como por exemplo andar descalço, em casa ninguém gosta de andar de sandália, de sapato, dormir na rede, algumas comidas. Nosso folclore é todo revestido por algumas culturas indígenas, como Saci Pererê, todo mundo aqui conhece assim, né? A Iara. Então são várias coisas que a cultura indígena trouxe para nós, que é muito rica e que não devemos perder isso na nossa vida. Também as religiões dos indígenas, né? A gente sabe que a gente estudou em história, né? Deus já ensinou para vocês que os indígenas, eles não observavam, não acreditavam em coisas como Deus, tipo, como a gente acredita no cristianismo, que é Deus, Jesus. Eles acreditavam que era tudo pela força da natureza. Foi onde começou a observar e a descobrir o tempo através do céu, das estrelas. Eles começaram com isso e até hoje os historiadores e os astrônomos, eles usam disso para conseguir descobrir as coisas que a gente conhece hoje. Então é importante a gente valorizar a cultura indígena, porque por causa deles estamos aqui hoje e vocês com certeza, algum de vocês deve ter alguma descendência indígena, então valorizem essa força dos indígenas. Acho que menos da metade de vocês sabem o que é miscigenação. Alguém aqui sabe o que é miscigenação? O que é miscigenação? É a mistura dos povos. Por que vocês acham que aconteceu a mistura dos povos? Rebeca acabou de falar. Quem foi que chegou no Brasil? Quando os indígenas já estavam aqui? Isso. Então, a miscigenação aconteceu justamente por causa disso. Não, as tribos geralmente pedem para que os indígenas não se envolvam com alguém de outra cultura ou qualquer outra coisa, justamente para prevenir eles e toda a cultura, porque, vamos lá, tem gente aqui que não faz coisas da cultura indígena, então acabava acontecendo conflitos com que meio que afastasse as pessoas indígenas da tribo deles. Então, a miscigenação acontece justamente por causa disso, porque os europeus chegaram aqui e pessoas indígenas começaram a se envolver com os europeus e daí nasceram pessoas mestificadas, multirraciais, que isso é miscigenação. Nós vamos trazer um pouco de curiosidade para vocês dos povos indígenas. Meu amigo Davi vai começar falando um pouco. Quem são? Bom, boa tarde, e eu vou falar quem são os povos indígenas. Bom, os povos indígenas são grupos étnicos originários de territórios antes colonizados ou que resistiram à colonização, mantendo sua cultura, tradições e linguagens. No Brasil há diversos tipos de etnias, como o Yanomami, Kayapó e Guarani.
Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre a cultura dos povos indígenas. A cultura dos povos indígenas é rica, ela é diversa, ela reflete sua profunda conexão com a natureza e sua história de resistência e sabedoria. Baseado em tradições, rituais e linguagens próprias, valoriza a harmonia com o meio ambiente, expressa através de música, dança, arte. A oralidade é fundamental, transmitindo conhecimentos ancestrais por gerações, enquanto a organização social comunitária é a coletividade. São centrais em suas comunidades. Essa cultura, ela é única, ela representa um patrimônio invaluável, que é caracterizando a identidade e a força dos povos indígenas no Brasil e também em outros países. Bom, agora eu vou falar um pouco da história dos povos indígenas. Bom, a história deles no Brasil é antiga e remonta a milhares de anos antes da colonização europeia. Com a chegada dos portugueses, no ano de 1500, os indígenas enfrentaram deslocamento, escravidão, tentativas de assimilação cultural e etc. Com a Constituição de 1988, os direitos indígenas foram reconhecidos, mas ainda hoje enfrentam ameaças com invasões de terra e violência. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a resistência, né? A resistência indígena no Brasil é uma luta contínua dos povos originários em defesa de seus territórios, culturas e direitos. Desde a colonização, eles enfrentaram deslocamentos, escravidão e assimilação cultural, mas eles persistiram na preservação de suas tradições, organizando-se em protestos, ocupações e representações políticas. Buscam a demarcação e proteção de terras indígenas e também a promoção de políticas que valorizem suas culturas. Apesar dos desafios como invasões de terras e violência, a determinação dos indígenas mantém-se forte na luta pela justiça social e reconhecimento de seus direitos no Brasil. Agora eu vou falar a importância deles no Brasil. Os indígenas são fundamentais para o Brasil em diversos aspectos, como primeiros habitantes, guardiões de conhecimentos ambientais e culturais e defensores dos direitos humanos e territoriais. A sua presença enriquece a diversidade cultural étnica do país, contribuindo para a identidade nacional e promovendo a sustentabilidade ambiental. Agora eu vou falar um pouco sobre as comidas típicas. A gastronomia indígena ela é caracterizada pela utilização de ingredientes locais e regionais, como frutas, verduras, legumes, peixes, carnes e grãos. Bom, você deve conhecer frutos como o caju e o açaí, né? Ou alguns outros pratos, como a pamonha, o beiju, a paçoca e a banana da terra, a canjica e o bolo do milho. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, vou falar 3 comidas. Primeiro, o milho. Aqui, ó. Estão vendo? Olha, além dele ser utilizado para consumo humano e geração de renda nas aldeias, o alimento ele é empregado na nutrição de animais, como galinhas, suínos bovinos, cuja carne e leite são utilizados na dieta das famílias indígenas. Também tem a mandioca, que ela é considerada um alimento sagrado para eles. E o nome da mandioca tem origem na língua tupi-guarani, que significa manioca ou casa de Mani, em homenagem a Mani, filha falecida de um pajé. Agora também vou falar sobre o amendoim. Aqui, ó. Não vou virar muito para não cair. Os indígenas difundiram o amendoim pela América Latina e foram os portugueses que levaram a mundo afora. Esta leguminosa, cujos frutos dão envagem, faz parte da cultura brasileira e é ingrediente principal de muitas receitas tradicionais.
como a paçoca, o pé de moleque, bolo e até sorvete. Agora eu vou apresentar esses cartazes que tem aqui. Bom, como vocês podem ver, aqui nós temos algumas artes indígenas, como cocá, pintura corporal, os vasos que eles faziam. Aqui também temos imagens deles, representando eles. Aqui nós temos as lendas indígenas e lá também temos as artes indígenas. E foi isso. Obrigada pela atenção. Bom dia, somos o Quinto Ano Manhã e vamos falar sobre o descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil aconteceu em 20 de abril de 1500. No momento em que os índios chegaram na terra que hoje pertence ao Brasil. A descoberta do Brasil deve ser considerada grandes navegações e descobrimentos marítimos promovidos nos séculos XV e XVI por castelães e portugueses. Na história oficial, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares de Cabral, como o primeiro a encontrar novas terras. No dia 9 de março de 1500, as embarcações partiram de Lisboa. Elas continham mantimentos para manter 8 meses, e cerca de 4 quilômetros. E a chegada de português no Brasil foi em 22 de abril de 1500. Essa data ficou historicamente marcada e se comemora como o dia do descobrimento do Brasil, 22 de abril. Boa tarde, nós somos alunos do 5º ano e viemos falar um pouco sobre o descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil aconteceu no dia 22 de abril em 1500, um momento em que os portugueses chegaram na terra que os pertence ao Brasil. O descobrimento que marcou a história do nosso país foi o fruto do esforço intelectual e de várias expedições marítimas realizadas pelos navegadores portugueses. Na época, Portugal e Ilha de Castelo, que é a atual Espanha, se lançaram ao mar em busca de novas terras e metais preciosos. Seu objetivo principal era com suas ilhas para negociar tratados comerciais. Após bem-sucedida viagem feita com Vasco da Gama em 1498. No comando estava o filósofo Pedro Álvares Cabral, acompanhado de estudiosos como o navegador Duarte Pacheco Pereira. Assim, 22 de março, os navegantes contornaram a ilha de Cabo Verde, de onde seguiram para o oeste, atravessando o Oceano Atlântico. E a chegada dos portugueses ao Brasil foi em 22 de abril de 1500, e essa data ficou historicamente marcada como o dia do descobrimento do Brasil no dia 22 de abril. Bom dia, eu sou Letícia, sou do 4º ano. Eu vou falar sobre o descobrimento do Brasil. A chegada das caravelas, liderada por Cabral, ao litoral brasileiro ocorreu no ano de 1500, o dia do descobrimento do Brasil. Bom dia, meu nome é Giovana, eu sou do 4º ano e hoje eu vou falar sobre o descobrimento do Brasil. A intenção dos portugueses era explorar a nova terra. Bom dia, meu nome é Maria Eduarda, sou do 4º ano e vou falar sobre o descobrimento do Brasil. Os portugueses começaram a explorar o pau-brasil e também começaram a escravizar muitos indígenas. Bom dia, meu nome é Matheus Trajano, eu sou do 4º ano. O primeiro encontro dos índios e portugueses foi de muita estranheza, ambas as partes. Bom dia, meu nome é Maísa, sou da turma do 4º ano e hoje eu vim falar sobre o descobrimento do Brasil. Alguns nomes dados para nossa terra foram Pindorama, Ilha de Veracruz no ano 1500 e Nova Terra no ano 1501. Bom dia, meu nome é Davi Nunes, eu sou do 4º ano. Eu vou falar do descobrimento do Brasil. Terra dos Papagaios, 1501. Terra de Veracruz, 1503. Terra do Santa Cruz do Brasil, 1505. Meu nome é João Vitor, eu sou do 4º ano e Terra do Brasil, 1505. Brasil, 1527. Boa tarde, meu nome é Maria Júlia, sou do 4º ano e hoje a minha turma vamos falar sobre o descobrimento do Brasil. A chegada dos portugueses ao Brasil foi parte do processo das grandes navegações. Pedro Álvares Cabral foi líder de uma expedição composta por 3 embarcações e cerca de 1.200 homens. A intenção dos portugueses era explorar a nova terra. Os portugueses começaram a explorar o pau-brasil das matas e começaram a escravizar muitos indígenas. As caravelas, lideradas por Cabral, chegaram ao litoral brasileiro no ano de 1500. O primeiro contato
pensamento que os índios e os portugueses foi de muita estranheza para ambas as partes. Alguns nomes dados para nossa terra: Ilha de Veracruz, 1500. Terra Nova, 1501. Terra dos Papagaios, 1501. Terra de Veracruz, 1503. Terra de Santa Cruz, 1503. Terra de Santa Cruz do Brasil, 1505. Terra do Brasil, 1505. Brasil, 1527.